Caros amigos, mais uma vez me encontro aqui. Maria, semeando amor, paz e estudos sobre espiritualidade. Estudamos, vimos, falamos bastante sobre os 7 corpos que todo ser humano tem. Chegamos agora no derradeiro, no 7º veículo do ser espiritual, o corpo físico, que todos nós encarnados temos, porque sem ele não reencarnaríamos. Sem ele nós estaremos vivendo no mundo material. Por isso que houve necessidade de ter esse corpo para que nas diversas vidas, nas diversas encarnações, nós progredíssemos. O corpo físico. O corpo físico é constituído de átomos, que em combinação formam moléculas sólidas, líquidas, gasosas. É constituído de unidades morfológicas e funcionais chamadas de células. Essas, diferenciando-se, geram os tecidos e esses geram os órgãos, os quais formarão os vários sistemas que em conjunto formam o nosso corpo, o nosso organismo físico. O ser espiritual, com seus veículos de expressão já constituído, está apto para o início da jornada do mundo das formas através do nascimento. Então, vocês viram desde o primeiro nosso corpo, foi indo, foi chegando, demoramos no perispírito, agora no duplo etérico. E houve necessidade de explicação dos chakras, né, de tudo que acontece em cada um desses corpos, que são muito importantes, até chegarmos nesse organismo físico. E convido vocês a terem sempre em mãos algum livro simples, não precisa ser científico, nem com palavras difíceis. Basta ter figuras do nosso corpo, né, dos aparelhos, do problema circulatório, dos músculos, dos ossos. Não há necessidade, gente, de decorar nem de saber piamente cada parte do nosso corpo. O que eu falo é por causa de necessidade de coisas que a gente vai falando e há pessoas conhecidas mesmo que não tiveram a oportunidade que nós tivemos de fazer um bom ginásio, um bom colegial, como era no meu tempo. Agora mudou o nome, até mesmo muitas coisas deixaram de ter. E a necessidade desse conhecimento para melhor a gente entender, né? Se fala às vezes um órgão, a pessoa fica, nossa, onde será? E alguma doença em determinado lugar, e a pessoa que nunca leu e às vezes nem se informou, que há pessoas que não tiveram estudo e continuam não querendo estudar, continuam não querendo saber. O que eu sei me basta, mas há necessidade da gente saber. E nós evoluímos por causa do estudo, gente. Quanto mais nós estudarmos, mais nós lermos, é lógico que eu estou falando de coisas boas, né? Não é ler revistinhas pornográficas, nem anedotinhas sem consequência. Então, o que eu estou falando são coisas sérias, coisas que nós precisamos conhecer e passar para os nossos netos, passar para os nossos filhos desde pequenininho,
para que eles tenham já conhecimento da responsabilidade de cuidar não só do seu corpo físico, como da outra parte espiritual, que as duas caminham juntas. Vejam bem, nascimento do ser espiritual, o encarne, quer dizer, quando a gente vem da parte espiritual para a parte física, para a parte carnal, por isso que a gente fala encarne. E então, não é assim no estalar do dedo, que a gente está lá na vida espiritual, que a gente vai falar, já vou indo para a terra. Já achei 2 caras lá para ser meus pais. Não é assim. Vocês nem queiram saber que há seres que levam séculos para até ele conseguir encontrar outros que possam acompanhá-lo numa determinada tarefa, num determinado serviço, ou mesmo nas suas retificações, nas coisas erradas que ele fez. Muitas vezes aqueles algozes do passado não querem vir porque tem medo de sofrer, às vezes nem quer, mas foge da encarnação. Se foi vítima, a vítima ainda guarda um pouco de mágoa, de constrangimento. Então não é difícil a gente falar, vamos, a gente vai tornar viver juntos, vamos fazer alguma coisa. E assim por diante. Então, e outros também, que às vezes a gente gostaria de encarnar, mas está no outro plano, está no outro serviço, noutra tarefa, ou mesmo está reencarnado. Então fica esperando ele voltar, para depois acertar os papéis, o que tem que fazer. E depois não é assim. Eu vou nascer naquele casal, não é assim também. Tudo tem alguma coisa para resolver. E não é de uma hora para outra. E tudo obedece um caminho. Né? Tudo é organizado. Tudo é preparado. Né? A pessoa que vai se reencarnar, ela leva muito tempo. Principalmente, gente, no que se diz respeito ao que ele vai fazer no ambiente. Muitas vezes é uma tarefa que ele vai ter uma profissão difícil, que ele vai ter uma vida, como se diz, cheias de baixos e coisas que ele vai sofrer muito. Então ele vai precisar da ajuda dos seus amigos que estão no plano espiritual, né? E daqueles que já estão encarnados esperando. Porque esses que já vieram antes, já foi acertado deles virem mais para frente filhos, ou netos, ou algum parente, ou mesmo um amigão na família. Nada de deixa de ter razão. Muitas vezes a gente encontra uma pessoa e fala, nossa, eu juro que eu já te conheço de algum lugar, né? E bate aquela simpatia, gente. Também, acaso que tenha antipatia, né? Bom, a primeira coisa no encarne é a aceitação e anuência dos pais do futuro filho. Então, vocês estão vendo? Não é assim. Eu vou aparecer qualquer hora, vou aproveitar. Não é assim. É um preparo longo, porque não é brincadeira. Por isso, gente, que o aborto deverá ser muito combatido, porque acontece isso. Esse ser que levou tempo para conseguir alguém que receba ele na família, para ele conseguir reencarnar, e em segundos está fora. Porque a sua futura mãe não queria ter filho, não queria estragar o corpo, não era a hora, não era a vez. Ela que determina, não é Deus. Então vocês estão vendo. E fora o sofrimento desse futuro ser, que seria ser físico, né? Bom, segundo,
processo de emanação e imantação através das linhas de força dos pais e do filho. Essas linhas de força, logo mais para frente a gente vai falar, vai explicar, porque para falar a verdade tem muitas coisas difíceis mesmo da gente de uma hora para outra a gente entender. É como matemática para muita gente, é muito abstrato. Então a gente tem que ligar uma coisa na outra para poder obter aquele entendimento. Terceiro, ligação de forças mentoastrais. Dá-se o primeiro impacto do corpo astral do futuro reencarnante. Transformação do corpo astral e a ligação da mãe e o filho. Estão juntos os corpos mentais de ambos. São ligados por laços sutilíssimos, gente. Inicia-se, então, a metamorfose no ser reencarnante. Então, ele vai passar, gente, por uma câmara, como se fosse uma câmara fria. Como se fosse esses negócios que a gente tem para colocar gelo, sorvete, né? Só que não é para congelar, é apenas frio. Vejam bem. Ele passa nessa câmara com ligeira queda de temperatura e é feita a condensação do corpo astral, a miniaturização, e ele passa de embrião para feto. E aí que corre o perigo daqueles que causam o aborto. Ele só tinha uma bolinha, mal dava para perceber, mal dava para, nem tinha aparência de criança nem nada. Mas acontece que na hora da concepção, o espírito já se liga àquele seu futuro, para formar aquele futuro ser, né, o seu futuro corpo. Bom, após a fecundação, o óvulo recebe espermatozoide, passando a ser chamado zigoto. O zigoto prepara-se para a anidação. A anidação parece que é como se ele tivesse um ninho, né, para ele ficar. O ser espiritual já está com o corpo espiritual reencarnante. O zigoto tem 46 cromossomas. Cada cromossoma tem milhares de genes que dão formação, coloração, o tipo físico que aquele reencarnante vai ter. Vocês vejam bem. Porque, gente, vou falar, a gente não só herda a parte genética dos nossos futuros pais, porque nós somos auxiliados nessa formação, na nossa formação, pelos técnicos espirituais que têm essa finalidade, além de os seres espirituais chamados Exus. E esses Exus nos ajudam a formar o nosso corpo, assim como nos ajudam quando chega a hora da nossa morte. Vocês vejam bem como é sábio, né? Nosso Criador. Então, o zigoto aprofunda-se no tubo neural e começa a presidir a ontogênese até a fase do pré-parto. O sexo do futuro ser é determinado pelo homem porque tem no seu cromossoma XY e nos óvulos da mulher apenas o X. No nascimento, ganha-se energia. Ela pode ser condensada da matéria mais sutil para a mais densa. Na morte, faz-se o desprendimento da energia.
Começa a sair as nossas energias e os técnicos espirituais correm para aproveitar essa energia para não se esvair por todo. Nada se perde na nossa natureza. A matéria densa se rarefaz, libertando energia que incorpora na matéria menos densa do corpo astral. Então, eles aproveitam essa energia e levam depressa para os chakras astralinos do nosso perispírito, porque ali eles vão aproveitar essa energia. Então, vocês estão vendo, foi apresentado aqui o que acontece quando o ser está pronto, preparado para reencarnar. É lindo, gente. Nossos amigos espirituais nos acompanham até esse momento, até a gente ir num determinado lugar. Depois a gente fica sós, com os técnicos, mexendo naquilo ali, e os técnicos também têm a finalidade de preparar o perispírito para a formação desse corpo, porque muitos de nós temos débitos no passado. Então, muitos de nós deveremos já ter no nosso corpo alguma mudança, principalmente se a gente foi um suicida, se a gente não cuidou do corpo como deveria, ou então fez algo contra o próximo, né? Matou, infelicitou. Então, é lógico que nesse corpo que vai ser formado, logo vai nascer com uma mudancinha, né? Uma pessoa que, por exemplo, fez um mal para alguém, a gente está vendo diretamente por aí afora na televisão mostrando, gente. E graças a Deus, esses nossos irmãozinhos estão dando a volta por cima. Quantos deles, outro dia passou aquela moça com um violino, gente, sem nenhuma das mãozinhas. Então, e ela aprendendo. Outros dão volta por cima, na cadeira de roda mesmo, vai por aí afora, vai até mesmo ajudando os outros que nasceram como eles, dando apoio, mostrando que a vida continua. Bola para frente, eles dizem. E não é maravilhoso tudo isso? E graças a Deus, que Deus conserve, porque assim eles ganharão essa provação, né? Essa expiação. E na próxima encarnação ele já poderá vir, mas é perfeito, né? E mais feliz, porque ele cumpriu realmente. O que não pode é a pessoa se desesperar, entrar em aflição ou querer se matar, porque o suicídio não tem nem o que dizer, né? Do que diz respeito aos 10 mandamentos e tirar a vida num corpo perfeito que Deus deu. E por enquanto eu termino por hoje, desejando que vocês tenham tido entendimento sobre isso. Tem termos que vocês poderão procurar não digo no dicionário, gente, que nosso dicionário da língua portuguesa, a não ser que tenha um bem completo, que mostra desenhos, figuras. Às vezes tem termos que só mesmo no dicionário que os médicos usam. Os termos difíceis, a gente fica sem saber o que é aquilo. Mas tem muita coisa que a gente encontra sim. Vocês podem ver na internet o que quer dizer isso. Por isso que eu falo mais uma vez, por exemplo, para nesse caso aí vocês terem conhecimento da parte, né? Não só do homem, como da mulher. Muitos têm relacionamento e nem tem sabendo. Quantas meninas por aí que não têm conhecimento nenhum? Vai como vai. Ah, minha amiga
ela está relacionando com um rapaz, também vou fazer. Mas não é por aí. Não é por aí. Por isso que eu digo que há necessidade de uma orientação para os nossos jovens, para que não cometam erros que depois levam séculos e séculos para pôr as coisas no lugar. Então termino desejando a todos paz nos seus lares, que assim seja.